Oi, Bom amor. dia, a turma toda. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? A turma toda é formada por Oi, ó. mulheres. Bom, nós vamos continuar dando um slide, né? Dando um passo para trás em um slide que a gente parou na semana passada. Só para relembrar, né? Eu acho importante a gente fazer uma retomada. Então, na semana passada, a gente conversou bastante sobre a história da loucura, que é diferente do que vocês vão estudar hoje, que hoje vocês vão estudar a história da psiquiatria, tá? Daqui a pouquinho. Mas, na verdade, já estão estudando agora, com essas classificações. Mas na semana passada, vocês estudaram sobre a história e as definições ao longo de momentos históricos distintos, sobre o que é a loucura, sobre o que é a saúde mental, o que é o adoecimento psíquico e como todos esses termos eles são transformados ao longo da história de um povo. Ótimo. Até aí tudo bem. Aí eu conversei com vocês que existem, que antigamente não existia uma classificação, né, em relação ao adoecimento, e que quando eles perceberam a importância de fazer essa classificação, eles num primeiro momento eles utilizaram aí, né, o que a gente chama de DSM, que é um manual de distúrbios, de transtornos mentais. Esse manual ele é utilizado pela Associação de Psicologia e de Psiquiatria Americana. Por quê? Tem muito peso, porque tem muita pesquisa. Precisam relacionar essas classificações com o histórico de pesquisa dentro da saúde, tá? No DSM, então, que foi o que eu apresentei primeiro para vocês, eu disse assim, olha, a primeira classificação, né, de doenças e transtornos mentais, que é chamado de DSM-1, foi em 1952. Percebam que foi após a Segunda Guerra Mundial. Nessa classificação, que inicialmente foi feita uma pesquisa e tinha mais ou menos 8, né, formas de categorizar o adoecimento mental. Quando eles pesquisaram, aprofundaram e fizeram, né, a proposta do primeiro DSM, eles classificaram um número de 106 transtornos. Ótimo. Esses 106 transtornos foram descritos, organizados, classificados, né, em 132 páginas. Ao longo dos anos, esse manual, ele foi sendo revisto, né? Era uma revisão que era feita a partir de novas pesquisas, a partir de novas propostas de classificações. E ele foi tomando novas formas, aumentando o número de transtornos, até que nós chegamos aí nos anos 2000 a 297 transtornos classificados, né, categorizados, e nós chegamos a um número de 943 páginas descrevendo todos esses transtornos. O DSM-4-TR, que foi uma alteração, né, menos significativa, percebam que nem muda o número de transtornos, e sim o número de páginas, ele foi chamado de DSM-4-TR. Em 2000, mesmo quando saiu essa proposta, né, quando foi divulgada essa proposta, já começou um movimento de, peraí, vamos avaliar, nós estamos com um número muito grande de classificação de transtornos, será que não é possível a gente reduzir o número de classificações, colocando um dentro do outro, né, especificando menos, né, e organizando de uma forma melhor, pronto. E aí começa o movimento já para o que a gente chama de DSM-5, que foi publicado no ano de 2013. Com essa publicação, nós passamos de 297 transtornos para 157 transtornos. Mas observem que o número
de classificações reduziu, mas o número de páginas aumentou. Todo mundo está conseguindo observar isso aí? Nós passamos de 297 transtornos para 157, uma redução de 140 transtornos, mas o número de páginas aumentou em 5 páginas. O que isso quer dizer? Que esses transtornos, eles não desapareceram, eles apenas passaram a fazer parte de um grupo maior de transtornos. Peraí, tem gente querendo entrar, tem gente falando no chat. Pronto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma redução do número de transtornos? Não, na verdade, nós temos uma redução da classificação. Eles entenderam que a gente poderia colocar um transtorno dentro de um transtorno, vários transtornos dentro de um grupo de transtornos maior, tá? E isso foi aumentou um pouquinho o número de páginas para especificar, para explicar tudo o que estava acontecendo. Bom dia, Adriane, seja bem-vinda. Pronto, isso aqui ficou claro para todo mundo? Dá um ok aí para mim. Ok, né, professora? Ok. Beleza. Sim. Aí, Johnny, a gente tem algum menino na turma? Ou é alguém que está usando... Alguém deve estar usando, pro. Ah, tá. Eu falei, uai, eu não lembro. Ah, tá, é a Rossana, é o filho dela. Beleza, tá certo, então. Bom, continuando. Então, após entender, né, o que que a gente... Peraí, gente, que travou aqui para mim. O que é a proposta do DSM, que vocês entenderam que é uma proposta a partir de um grupo específico de pesquisadores, que são de psicólogos, psiquiatras americanos, a gente vai falar então um pouco sobre o CID, né? O CID, e depois a gente vai falar também de uma outra classificação. Essas duas últimas classificações aqui, que é o CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, e o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, são propostas pela Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, a gente escuta muito falando sobre o CID, muito, Classificação Internacional de Doenças, porque os médicos utilizam o CID para classificar, né, as doenças e para classificar os transtornos, que também são classificados dentro desse manual. Mas eu disse para vocês na semana passada, e eu retomo que, por que a gente da área da educação acaba escutando muito? Porque quando uma criança chega na escola e chega com um diagnóstico, ela geralmente chega com um diagnóstico médico. E esse diagnóstico médico, ele vem com um código. E esse código é dentro do CID, da Classificação Internacional de Doenças. Então, eu vou pegar o exemplo da dislalia, que é o exemplo que a Camila gosta tanto de trazer. A dislalia, ela está dentro de um código chamado F80, tá? Que é um grupo de transtornos, que são transtornos específicos da articulação da fala. Então, são transtornos específicos da linguagem. O código é F80. E aí tem F80.1, F80.0, né, que é especificamente a dislalia, e por aí vai. A gente vê muito, por exemplo, a dislexia, o transtorno do espectro autista, né? Quando você pega o plano lá da escola, PPP, né, gente? Eu sempre confundo PPP com PPC, o PPP. Quando você pega o PPP da escola, o que você vai encontrar lá? Nas demandas específicas que aquela escola atende, você vai encontrar um monte de códigos, como esse que eu estou falando para vocês. F70, F80, de onde saiu isso? Isso sai da Classificação Internacional de Doenças, do CID, que é utilizado pelos médicos. Aí, na semana passada, eu falei para vocês assim, olha... foi estudado, né, por mais de 30 anos, o CID, gente, tem mais de 30 anos que ele não passa por nenhuma alteração. Então, o CID foi estudado, pesquisado, avaliado, e só com essa mudança do DSM de 2013,
é que o CID falou assim, pronto, agora realmente a gente precisa conversar um pouco melhor com esse DSM para que não fique tão discrepante, né? A proposta de classificação do DSM da proposta de classificação do CID. E aí começaram a discutir não inovação, mas uma nova classificação internacional de doença, que é o CID-11. Como eu disse para vocês na semana passada, o CID-11 ele já está pronto, né, na versão americana. Isso não é uma proposta brasileira, gente. Isso é uma proposta da Organização Mundial da Saúde, tá? Já está pronto, mas ele ainda está no momento de transição. A utilização dele, eu disse para vocês que é só a partir de 2021. E disse também, naquele momento, que acredito que em 2021 ainda não vai rolar. Por que que eu disse isso para vocês? Vocês lembram? Ninguém lembra? Silêncio mortal. Bom, lembrando vocês aí, é o mesmo motivo que me faz acreditar que a Base Nacional Curricular Comum não será efetivada em 2021, porque nós estamos vivendo 2020, que foi o ano que a Terra parou. Então, acredito que pela pandemia e por todos os desafios que estamos vivendo em 2020, tanto a Base Nacional Curricular Comum quanto o CID-11 vai ter dificuldades em ser implantado em 2021, como era a proposta inicial. Agora, ficou claro isso para vocês? Sim. Sim, professora. Para mim ficou. Tudo vai atrasar, é isso mesmo. Eu, Núbia, entendo que vai ocorrer um atraso natural, né, da implantação tanto da Base Nacional Curricular Comum quanto do CID-10, do CID-11, beleza. Bom, mas aí vamos lá. Então existe o DSM, que é um manual específico de doenças e transtornos mentais, né, relacionados com o desenvolvimento, por exemplo, como é o caso do TEA, né? Não é uma doença, retardo mental não é uma doença, mas isso é mesmo, Juliana. Mas está dentro do manual de doenças e transtornos mentais. Todas as outras doenças, inclusive, né, as doenças mentais, os transtornos do desenvolvimento, os transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos da fala, estão catalogados dentro do CID e do CIF. O CID, então, ele traz uma proposta de classificar. Sim, Suziane. Não é que não esteja sendo usado a BNCC, né? É que esse ano de 2020 era o ano proposto para a formação e a adaptação de todos os professores. Então, para que a Base Nacional Curricular Comum, assim como, né, o CID, esteja implantado de uma maneira geral no país e a gente possa virar a página de PCNs, de CID-10 para Base Nacional Curricular Comum e CID-11, a gente precisa garantir que todos os profissionais que trabalham com essas propostas tenham passado por formação adequada. E o que eu estou dizendo é que, no momento, apesar da gente já estar com o pé no CID-11, apesar da gente já estar com o pé na BNCC, porque já foi aprovada, já não tem mais o que mexer, já foi homologada, mas mesmo assim os profissionais precisam passar por capacitação para trabalhar dentro dessas propostas. Ficou claro o que eu estou dizendo? Sim. Ótimo. Aí a Amanda pergunta, né, se vão aparecer outros transtornos por causa da pandemia. E aí você pensa na questão dos transtornos mentais, Amanda, mas a gente pode pensar também em doenças que não sejam vinculadas com o mental,
tá? E aí pode sim aparecer alguma coisa nova. Beleza? O que a gente percebe estudando a história do DSM, a história da Classificação Internacional de Doenças, da Classificação Internacional de Funcionalidade? É que, conforme esse mundo dinâmico gira, conforme nós temos novas tecnologias, conforme nós temos contato com novos agentes patogênicos, novas doenças aparecem. Ficou claro isso, Amanda? Ficou claro isso, Rubena? Sim. Obrigada, professora. Nada, não. Então, não é algo fechado, acabado, é algo em construção. E essa construção precisa ficar muito clara para vocês, porque senão vocês pegam um PPP antigo e não conseguem fazer a tradução para a atualidade, tá? Até o momento, então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala assim, olha, existem 2 tipos de classificação. Existe a Classificação Internacional de Doenças e existe a Classificação Internacional de Funcionalidade. E a Organização Mundial de Saúde não fala que você tem que usar uma e não a outra. Pelo contrário, ela fala que elas são complementares. Tá? Que classificar a doença é importante, mas classificar a funcionalidade desse sujeito dentro da doença é muito importante também, porque é isso que vai me dizer, né, da produtividade do sujeito, do prognóstico do sujeito, dos investimentos que a gente precisa fazer na área de saúde. Do mesmo jeito que existe o DSM-5, que existe o CID-10, que agora está virando 11, que existe a Classificação Internacional de Doenças, existem outras classificações, né, que está mais relacionado com a área médica do que com a área de psicologia e de educação, tá? Mas é importante que vocês saibam que isso existe. Então, existe um comitê que é formado por membros dos centros de pesquisa que vão elaborar as normas para aceitação das classificações como parte da família de classificações internacionais propostas pela Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde tem grupos de pesquisa que estudam, que avaliam, que classificam, inclusive, Amanda, novas doenças, propostas de novas classificações, tá? Isso não é assim, um pesquisador sozinho em algum lugar falando, não é a Núbia falando em algum lugar. Isso são grupos de pesquisa que trabalham no nível mundial, tá? E que estão em contato, em parceria com a Organização Mundial de Saúde. Então, quem propõe, quem fecha, quem estuda, quem vota, quem discute sobre as formas de classificação de doença, classificação CIF, né? Classificação Internacional de Funcionalidade, e Classificação Internacional de Doenças, CID hoje 11 e CIF, é a Organização Mundial de Saúde, tá? Bom, as revisões antigamente no CID, elas aconteciam de 10 em 10 anos. Então, mostrando para vocês aí a mesma coisa que eu mostrei em relação ao DSM-5. Então, a primeira revisão do CID foi em 1900, então o CID é um pouco mais antigo, cerca de 50 anos, mais ou menos aí, né, em relação ao DSM, tá? Então, primeiro existia uma classificação geral de doenças e só depois é que a gente começou a pensar em uma classificação específica para doenças e transtornos mentais, que é a proposta do DSM. A primeira revisão foi feita em 1900, início do século passado. E a última revisão, que é o CID-10, a proposta CID-10, então o número, gente, CID-1, CID-2, CID-3, CID-10, né? CID-11, equivale à revisão proposta nessa classificação. A última revisão foi feita em 1993, foi a última revisão do CID. Então, se vocês fizerem a conta, 1903 até 2020, nós temos aí
quase 30 anos entre uma revisão e outra. E isso foi muito criticado, né? Assim, foi muito cobrado que a Classificação Internacional de Doenças fizessem atualizações, porque é o que a Amanda acabou de perguntar. Novas doenças apareciam, novos agentes patogênicos, exames que decifravam novas doenças apareciam e o CID não sofria mudança. Principalmente lembrando algo lá de neurociência. Vou até voltar aqui. Olha só, a última revisão foi feita em 1993 e vocês aprenderam comigo lá na aula de neurociência que os anos de 1990, né, a década de 90, foi considerada a década do cérebro. Investimentos em equipamentos, investimentos em exames de neuroimagem para conhecer o cérebro, o funcionamento do cérebro, foi em altíssimo nível. Então, foi feito um número muito grande de pesquisa, foi investido muito dinheiro em novas tecnologias, a gente compreendeu o funcionamento de muitas doenças, mas o CID não mudava de lugar. Então, foi muito questionado, muito criticado, né, essa demora na 11ª revisão. E aí, quando saiu a revisão do DSM, essa de 2013, aí pronto, aí fala, não, agora chega, tem que sair sim o CID-11, e a gente estava esperando sair o CID-11 há muito tempo. Então, nessa última revisão de 1993, ficou definido que poderiam haver atualizações periódicas. Então, vejam bem, essas revisões periódicas, né, ela tinha uma certa regularidade. Por quê? Porque aumentou o número de informações. Então, a gente precisava que acontecessem mais atualizações do que estava acontecendo até aquele momento. Mais tecnologia, mais informação, mais conhecimento. Então, atualização sempre que possível, né? Então, tem um grupo responsável, né, um comitê, que ele recebe as propostas que vêm do mundo todo, e aí esses usuários são profissionais da área da saúde, né, da área do desenvolvimento, e esse comitê vai elaborando uma lista de propostas recebidas. Só que aí ele precisa de pesquisa em cima dessas propostas recebidas para que realmente ocorra uma transformação, uma mudança, uma alteração no CID, né? Então, após discussões, as propostas de alteração aprovadas pelos membros do comitê é encaminhada para aprovação pelos diretores dos centros colaboradores da Organização Mundial de Saúde, que é o que eu falei para vocês de pesquisadores, né? Para que ocorra a inserção dessas propostas dentro da família de classificações internacionais. Beleza. Pronto. Ficou claro para vocês que existe o DSM e que existe o CID? Esquece número. Ficou claro isso para vocês? Que o CID é uma classificação maior de todas as doenças e que o DSM é uma proposta de classificação específica para doenças e transtornos mentais? Ficou claríssimo. Sim, ficou. Claro para vocês que essas atualizações, elas ocorrem em função de novas tecnologias, novas pesquisas, novas propostas de quem atende essas demandas, mas que quem faz a alteração é um comitê científico? Sim ou não? Sim, sim. Aí, a joia. Aí, a Organização Mundial de Saúde, ela fala assim, tá bom, classificar a doença é importante, né? Catalogar a doença é importante. Mostrar quais são os sintomas é importante. Mas a gente precisa falar um pouco do funcionamento desse indivíduo que tem a doença. E aí ela tem a proposta da classificação internacional de funcionalidade, tá? Que é o CIF. Peraí, alguém está falando comigo? Deixa eu ver se é pergunta. Sim. A classificação internacional de funcionalidade, ela vai retratar aspectos
da incapacidade e da capacidade do sujeito. Funcionalidade, gente, está relacionado a bem-estar. Então, o que compromete no trabalho? O que compromete, por exemplo, na aprendizagem? O CIF vem para falar sobre isso, ele vem para falar sobre as funções do corpo, né? As atividades, a participação do sujeito. E ele vai relacionar tudo isso com os fatores ambientais que cercam o sujeito. Então, ter uma doença dentro da condição X ambiental tem uma funcionalidade, ou perda de funcionalidade. Ter um diagnóstico da doença X dentro de outra condição ambiental vai comprometer mais ou menos esse sujeito. E é sobre isso que essa classificação fala. Então, não existe assim, ó, CID de um lado e classificação internacional de funcionalidade do outro, CIF do outro. Não. Elas são complementares, elas fazem parte de uma família de classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde. Qual o objetivo, então, específico do CIF? Oferecer um modelo para a compreensão dos estados de saúde e de condições relacionadas, bem como de seus determinantes e efeitos, além de estabelecer uma linguagem comum para a descrição completa da experiência em saúde de um indivíduo, melhorando a comunicação entre as pessoas interessadas e os profissionais da área. Linguagem comum. Lembrem, gente, isso aqui não é Brasil, né? Isso aqui é mundo, é da Organização Mundial de Saúde. Então, para que a gente possa compreender, a gente precisa estabelecer um modelo que utilize uma mesma linguagem mundo afora. Então, qual é essa linguagem comum? São os códigos utilizados, que foi o que eu dei exemplo para vocês da dislalia ou dos transtornos específicos da articulação da fala, que é F80. E aí vocês, com certeza, na pesquisa que vocês viram sobre o F70, sobre outros, né, códigos, que é o interesse é elaborar uma linguagem comum. Em qualquer lugar do mundo que o sujeito, né, com esse código, o profissional da saúde ou da educação especializada, né, especializada, vai saber do que se trata. E aí, saber do que se trata, gente, desliguem os microfones, por favor. E aí, saber do que se trata não quer dizer saber decorado, tá? Ninguém sabe decorado todos os códigos. É saber do que se trata. Quando um professor qualquer pega lá assim, ó, F80, ele não sabe do que se trata porque ele não estudou isso. Mas quando ele é um professor especializado, um gestor, né, ele sabe que ele tem que estar sempre em comunicação com a saúde, que ele tem que sempre estar em comunicação tanto com a medicina quanto com a psicologia. E aí esse código de comunicação é o CID, é o DSM, é a Classificação Internacional de Funcionalidade, o CIF, tá? Então, como instrumento estatístico, que também funciona, né? Quando você pega o PPP da escola, você faz lá um levantamento estatístico. Quantas crianças com TEA? Quantas crianças com TDAH? Quantas crianças com transtornos específicos da articulação da fala? Você consegue montar um gráfico, né, de quais demandas aquela escola atende. Pronto. Então, essas mudanças e essas alterações propostas no DSM, num primeiro momento, eu já conversei isso com você semana passada, é só para retomar, ela foi polêmica, no nosso caso de educação e de psicologia, principalmente pelo fator TEA, tá? Foi a principal polêmica aí, pelo TEA. Vou parar por aqui, pronto. Por quê? Como eu disse para vocês, quando você altera a forma de classificar, você muda o indivíduo de lugar, tá? Dentro dessa classificação. E muita gente questionou colocar crianças com altas habilidades dentro do mesmo grupo de linguagens com rebaixamento cognitivo.
E aí, pronto, né? Já colocou a polêmica em discussão. Mas o que as pessoas não entenderam no primeiro momento é que essa classificação é pelo transtorno do espectro autista e não pelas variáveis deles, né? De ter ou não a linguagem preservada, porque nós sabemos que tem TEA verbal, TEA não verbal, ter ou não o cognitivo mais ou menos preservado, que nós temos TEA com alto rebaixamento cognitivo e temos TEA com altas habilidades. A classificação tinha como objetivo o que era comum entre eles. E o que era comum entre eles era a comunicação social, certo? Por isso eles foram colocados no mesmo grupo. Ontem eu pedi para vocês fazerem a leitura de um texto que fala sobre a psiquiatria, a história um pouco da psiquiatria no Brasil. Deixa eu ver aqui. Já desligou, já, tá? Eu pedi para vocês fazerem a leitura desse texto. Eu quero que todo mundo chegue aqui 10h30 com esse texto afinadíssimo, porque a gente vai começar a conversar sobre a história da psiquiatria e esse sentido de doença mental, esse sentido de saúde psíquica para a nossa realidade, Brasil. Porque até aqui eu estou falando do mundo. A partir de agora, eu vou começar a falar da nossa realidade cultural, econômica, social, tá? Professora, você vai gravar a aula das 10h30, né? Sim, do mesmo jeito que eu estou gravando essa daqui, é gravado. Não, beleza, porque eu vou querer, eu não vou participar. Tá, tudo bem. Até aqui, tudo bem, gente? Nós fechamos essa parte de classificações, fechamos essa parte de psicopatologia pelo mundo e a gente começa a especificidade da psicopatologia dentro do nosso contexto, a partir de hoje, 10h30. Eu vou nesse momento... deixa eu descer aqui, esqueci de descer. Eu vou nesse momento encaminhar para vocês, estou só esperando meu celular carregar aqui, eu vou encaminhar para vocês o link da aula de 10h30. Então, como fizemos na semana passada, né? Nós teremos uma aula às 10h30, e aí eu pedi para que a aula fosse 15h30, mas me perdoem, não dá para ser 15h30, tem que ser às 16 horas, tá? Porque o que eu vou passar para vocês agora, 10h30, é um pouquinho mais extenso. Eu não estou conseguindo ler o que a Adriane escreveu, gente. Por favor. Não estou conseguindo ler, não sei o que aconteceu, tá? Adriane, por favor, se você puder colocar de novo, porque eu não estou conseguindo acessar, não sei o que é. Gente, no mais, vou parar aqui agora, né, a gravação, porque a gente encerra essa primeira parte.